Você já se sentiu invisível no seu trabalho? Imagina guardar um segredo tão grande que te obriga a desaparecer do mundo, a viver nas sombras, limpando o chão de um império que um dia poderia ter sido seu. A história de hoje é sobre uma mulher que trocou uma vida de luxo por um uniforme azul e um balde, fugindo de um perigo que ninguém imaginava. Mas o destino tem formas curiosas de agir, e um contrato milionário com parceiros chineses está prestes a expor tudo. Prepare-se para uma trama de enganos, coragem e uma reviravolta que vai te deixar sem fôlego. Sofia Menezes não era uma simples faxineira. Ela era a única herdeira de Flávio Menezes, um titã do mercado imobiliário, um homem que transformava tudo em ouro. Mas a maior tragédia de sua vida foi perder sua amada esposa, Ana Clara, e ser enganado por Helena, uma mulher que, através de inúmeras cirurgias plásticas, se tornou a cópia perfeita da falecida. Cego de paixão, Flávio não percebeu que Helena o envenenava lentamente, planejando herdar sua fortuna. Pouco antes de morrer, ele descobriu a verdade, deserdou a impostora e deixou tudo para Sofia. Após o funeral, Helena tentou eliminar a enteada, que, depois de um atentado e do roubo de todos os seus documentos, fugiu. Para sobreviver e se esconder, Sofia se tornou a pessoa mais invisível que poderia imaginar. A faxineira de um prédio comercial na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O ar no 30º andar da Mendes Construtora era pesado. Do lado de fora da janela panorâmica, o caos de São Paulo parecia silencioso, mas dentro da sala de Ricardo Mendes, o pânico era audível. Ricardo, o CEO, passava as mãos pelos cabelos, o nó da gravata parecendo uma forca. Ao seu lado, Victor Soares, seu vice-presidente e amigo de longa data, olhava para o telefone como se pudesse fulminá-lo com o olhar. A ligação tinha sido curta e desastrosa. O tradutor de mandarim, essencial para a reunião com os investidores chineses no dia seguinte, estava hospitalizado. Aquele contrato de expansão, o maior da história da empresa, estava prestes a ruir por uma barreira linguística. Não é possível, Victor. Um tradutor simultâneo de mandarim não se acha na esquina. Não para amanhã. A agência do 2º andar. A voz de Ricardo era um misto de raiva e desespero. Victor balançou a cabeça derrotado. Liguei. O especialista deles é um desastre. Lembra da última vez? Quase perdemos o contrato com a Tech Asia por causa dele. Estamos fritos, Ricardo. Completamente fritos. Do outro lado da porta de vidro fumê, Sofia empurrava seu carrinho de limpeza. O uniforme azul, grande demais, e o lenço que escondia seus cabelos a tornavam parte da mobília. Ela ouvia a conversa exaltada, cada palavra ecoando em sua mente. Mandarim. Uma língua que ela dominava com a fluência de quem viveu anos imersa na cultura, durante seus estudos em Xangai, financiados por seu pai. Uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Um nó se formou em sua garganta. Ajudá-los significaria sair das sombras, chamar atenção. E atenção era a última coisa que ela queria. O rosto de sua madrasta, Helena, surgiu em sua memória, frio e calculista. O medo percorreu sua espinha. Mas a imagem de seu pai, o orgulho que ele sentia de suas conquistas, também veio à tona. Ficar em silêncio era seguro. Mas era o correto? Ela observou o desespero no rosto de Ricardo Mendes, um homem que, apesar de sua posição, sempre a tratava com um educado bom dia. Uma batalha interna se travava dentro dela, entre o instinto de sobrevivência e o impulso de fazer a coisa certa. Ela respirou fundo, o cheiro de desinfetante preenchendo seus pulmões, e empurrou a porta. O som suave das rodas do carrinho fez os dois homens se virarem, a irritação estampada em seus rostos. Senhora, agora não é uma boa hora. Por favor, pode limpar depois? Disse Victor, ríspido. Sofia sentiu o rosto esquentar sob o lenço. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas firme.
Com licença, doutor Ricardo. Eu não pude deixar de ouvir a conversa. Eu falo mandarim fluentemente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os dois homens a encararam, a incredulidade transformando-se em algo próximo ao desprezo no rosto de Victor. O quê? Você? Ele riu sem humor. Isso não é uma piada de bom gosto. Estamos falando de uma negociação de centenas de milhões. Não de pedir um yakisoba no delivery. As palavras dele a atingiram como pedras, mas Sofia manteve o olhar fixo em Ricardo, que a observava com uma curiosidade intensa, como se a visse pela primeira vez. Ricardo Mendes ignorou o ceticismo de Victor. Ele olhava para a mulher à sua frente. Havia algo na postura dela, na forma como sustentava seu olhar, que o impedia de dispensá-la como seu amigo fizera. Desespero era um catalisador poderoso. Ele estava a poucas horas de um fracasso monumental. Qualquer chance, por mais absurda que parecesse, valia a pena ser explorada. Você tem certeza do que está dizendo? Não estou falando de conhecimento básico. Preciso de fluência para tradução simultânea em nível de negócios. Ele disse, a voz calma, mas os olhos perscrutando cada detalhe dela. Sofia assentiu, a confiança crescendo dentro de si. Sim, senhor. Morei na China. Estudei economia em Xangai. Eu posso ajudar. A menção a Xangai e economia fez uma sobrancelha de Ricardo se arquear. Aquilo não se encaixava na imagem da faxineira silenciosa que vagava pelos corredores. Victor bufou, impaciente. Ricardo, pelo amor de Deus. Você vai mesmo dar ouvidos a isso? Olhe para ela. Os chineses vão rir da nossa cara. Espere, Victor. Ricardo ergueu a mão, silenciando o amigo. Uma ideia arriscada se formou em sua mente. Ele pegou o celular e discou um número. Doutor Júlio, boa noite. Desculpe o horário, sei que está em Lisboa. Preciso de um favor urgente. Do outro lado da linha, a voz de um dos seus diretores mais experientes soou sonolenta. Ricardo, aconteceu algo? Ricardo olhou para Sofia. Vou passar o telefone para uma pessoa. Quero que você converse com ela por alguns minutos, em mandarim. Avalie a fluência, por favor. É vital. Ele estendeu o aparelho para Sofia. O coração dela batia descontrolado. Era o teste final. A hesitação durou 1 segundo. Ela retirou a luva de borracha amarela, revelando uma mão de dedos longos e finos, unhas curtas e bem cuidadas. Uma mão que não parecia pertencer a alguém que passava os dias manuseando produtos de limpeza. Victor notou o detalhe, a sua expressão de desdém vacilando por um instante. Sofia pegou o telefone, a palma da mão suando frio contra o metal gelado. Ni hao, ni hao. A voz de Sofia mudou. O tom baixo e hesitante deu lugar a uma cadência suave e melódica. A postura de seus ombros se endireitou. Ela não era mais a faxineira encolhida. Era uma profissional engajada em uma conversa complexa. Ricardo e Victor observavam, atônitos. Ela gesticulava sutilmente enquanto falava, citando o que pareciam ser nuances do mercado financeiro asiático, respondendo às perguntas de Júlio com uma precisão e elegância que os deixaram mudos. A conversa fluiu por quase 5 minutos. Sofia chegou a citar um trecho de um poema clássico chinês para ilustrar um ponto sobre paciência nos negócios, o que fez Ricardo arregalar os olhos. Ela finalizou a chamada com despedidas formais e devolveu o telefone a Ricardo. O silêncio na sala sendo quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Ela havia se transportado para outro mundo, e agora retornava ao seu disfarce, puxando o lenço para cobrir mais o rosto, como se quisesse se apagar novamente. Ricardo colocou o telefone no viva-voz. A voz de Júlio do outro lado da linha era de puro espanto. Ricardo, que diabo foi isso? Onde você encontrou essa mulher? A fluência dela é impecável. Não é apenas fluência, é eloquência. Ela tem o nível de um diplomata, um nativo com educação formal. Citou até poesia da dinastia Tang. Quem é ela?
Ricardo olhou para Sofia, que agora parecia querer se fundir com seu carrinho de limpeza. É uma longa história, Júlio. Obrigado, você me ajudou muito. Ele desligou e encarou a faxineira, cujo nome ele sequer sabia. Qual o seu nome? Ele perguntou, a voz agora carregada de respeito. Sofia. Ela respondeu baixinho. Victor ainda parecia processar o que tinha acabado de testemunhar. Mas, como? O visual dela... Ele começou, mas Ricardo o cortou. O visual é o menor dos nossos problemas. Isso nós resolvemos. Ele se virou para Sofia. Sofia, por favor, troque de roupa. Você vem comigo. Temos um lugar para ir. E amanhã você será a cara da Mendes Construtora. A viagem no sedã de luxo de Ricardo foi um borrão de luzes e sons para Sofia. Eles deslizaram pelas avenidas movimentadas de São Paulo, o silêncio dentro do carro contrastando com a agitação da cidade. Sofia olhava pela janela, sentindo-se uma impostora. Há poucas horas, ela estava limpando o chão. Agora, estava sentada no banco de couro de um carro importado, ao lado do CEO da empresa. O cheiro sutil do perfume de Ricardo se misturava ao cheiro de couro, um aroma de um mundo que ela havia abandonado. Ela não ousou perguntar para onde iam. A adrenalina do momento e o medo do que o futuro reservava a mantinham paralisada. Não precisa ter medo, Sofia. Eu sei que isso é repentino. Considere como uma necessidade de produção, uma despesa corporativa, disse Ricardo, tentando quebrar o gelo. Ela apenas assentiu, o coração martelando contra as costelas. Ele a estaria ajudando ou a colocando em um holofote perigoso? Por enquanto, ela não tinha escolha a não ser confiar. O carro parou em frente a uma boutique de grife na rua Oscar Freire, no coração dos jardins. As vitrines iluminadas exibiam manequins com roupas que custavam mais do que seu aluguel de um ano inteiro. Sofia sentiu um calafrio. Ela estava vestindo um jeans surrado e uma camiseta simples por baixo do uniforme. Era o seu melhor traje fora do trabalho. Entrar ali parecia uma profanação. Ricardo desceu do carro e abriu a porta para ela. Venha, não temos muito tempo. Ele a conduziu para dentro, onde o ar era perfumado e a música ambiente era suave. Uma vendedora jovem, com um sorriso ensaiado, se aproximou. Ricardo foi direto ao ponto. Preciso de um traje de negócios completo para ela. Sóbrio, elegante, saia até o joelho, blazer, blusa de seda e sapatos de salto médio. A vendedora olhou Sofia de cima a baixo, um brilho de desdém em seus olhos que não passou despercebido por Ricardo. Ela levou Sofia a um provador, a contragosto. Minutos depois, a vendedora começou a trazer opções. Um tailleur preto, muito severo. Um conjunto bege, sem vida. Um vestido que parecia mais apropriado para um coquetel. Ricardo, sentado em uma poltrona de veludo, balançava a cabeça negativamente para cada um deles, sua paciência se esgotando. Sua funcionária tem um péssimo gosto. Ela não está entendendo o que eu pedi, disse ele, a voz fria. Se não puderem nos atender adequadamente, encontraremos outra loja. A concorrência aqui é vasta. O comentário fez o gerente da loja, um homem impecavelmente vestido, surgir quase que instantaneamente. Ele dispensou a vendedora com um olhar fuzilante e assumiu pessoalmente o atendimento. Peço desculpas, senhor. Eu mesmo vou cuidar disso. Entendi perfeitamente o que o senhor deseja, disse o gerente, com uma eficiência que beirava a submissão. Ele sabia reconhecer um cliente importante e poderoso quando via um. O gerente retornou com duas opções. Um era um conjunto azul marinho clássico. O outro era um terno de saia lápis em um tom de grafite, perfeitamente cortado. Para acompanhar, ele sugeriu uma blusa de seda em um tom prateado, que trazia luz ao conjunto. Ricardo apontou para a segunda opção sem hesitar. Esse, com a blusa prateada. O gerente entregou as peças para Sofia no provador. Quando ela saiu, o reflexo no espelho a chocou.
A mulher que a encarava era uma estranha familiar. A postura impecável, a elegância discreta do traje, a forma como o tecido de qualidade abraçava seu corpo. Era a Sofia que ela havia enterrado há 2 anos. Uma lágrima teimosa brotou no canto de seu olho, mas ela a conteve. Não era hora para a fraqueza. Ela se sentia como uma Cinderela em um baile perigoso, sabendo que a meia-noite poderia chegar a qualquer momento e transformar sua carruagem de volta em abóbora. Enquanto Sofia se observava no espelho, o gerente se ajoelhou à sua frente com um par de sapatos de salto médio. Ela os calçou e se virou, a silhueta agora completa. Ricardo finalmente assentiu, um raro sorriso de satisfação em seu rosto. Perfeito. É exatamente isso. Ele se levantou. Vamos levar tudo. E ela vai sair vestida assim. Pode empacotar as roupas antigas dela. Sofia viu o preço na etiqueta da blusa e sentiu o ar faltar. Custava mais do que seu salário mensal. O pânico subiu por sua garganta. Doutor Ricardo, eu não posso... Ela começou a protestar, mas ele a pegou gentilmente pelo braço. Sofia, lembre-se, necessidade de produção. Você representa a empresa amanhã. Não podemos nos dar ao luxo de parecer menos do que impecáveis. A firmeza em sua voz não deixava espaço para discussão. Ao saírem da loja, Sofia sentia o tecido caro em sua pele, uma armadura que a protegia e, ao mesmo tempo, a expunha. Ela não era mais invisível. A sala de reuniões no dia seguinte era um santuário de tecnologia e poder. A mesa de madeira escura refletia as luzes embutidas no teto. De um lado, Ricardo, Victor e sua equipe. Do outro, os investidores chineses, liderados pelo Sr. Chen, um homem de semblante sério e olhar penetrante. Sofia estava sentada ao lado de Ricardo, sentindo todos os olhares sobre ela. Seu coração batia forte, mas a roupa elegante e a maquiagem discreta que fizera pela manhã lhe davam uma confiança que ela não sentia há muito tempo. A reunião começou, tensa. Os termos técnicos, as cláusulas complexas e os números voavam pela sala. Sofia respirou fundo e começou seu trabalho. Sua voz era calma e clara, traduzindo não apenas as palavras, mas as intenções, as nuances culturais, as sutilezas que um tradutor comum jamais captaria. Ela se movia entre os 2 idiomas com a graça de uma dançarina, construindo uma ponte de entendimento entre as 2 partes. Em um momento crucial, surgiu um impasse sobre os prazos de licenciamento ambiental, um ponto sensível na legislação brasileira. A equipe chinesa expressou frustração, vendo aquilo como burocracia excessiva. A tensão aumentou. Foi então que Sofia interveio sutilmente. Ao traduzir a preocupação de Ricardo sobre a importância da sustentabilidade para a imagem da empresa, ela adicionou uma referência a um provérbio chinês sobre plantar árvores para as futuras gerações. A mudança na atmosfera foi imediata. O Sr. Chen olhou para ela com um novo respeito, um leve sorriso se formando em seus lábios. Ele respondeu, e Sofia traduziu para Ricardo. Ele diz que aprecia a nossa visão de longo prazo e que um parceiro que respeita a terra é um parceiro em quem se pode confiar. A partir daquele momento, a negociação fluiu sem mais obstáculos. Sofia não era apenas uma intérprete, ela era uma diplomata. Ao final de 4 horas, o acordo foi selado com um aperto de mãos firme. O Sr. Chen fez questão de se dirigir a Sofia em mandarim. Ela ouviu atentamente e depois se virou para Ricardo. Ele parabeniza a empresa não apenas pela proposta, mas pela sabedoria de ter uma conselheira cultural tão perspicaz em sua equipe. Ele disse que a senhora foi fundamental para o sucesso do nosso acordo. Ricardo sorriu, o alívio e o orgulho visíveis em seu rosto. Ele agradeceu à delegação, que se retirou satisfeita. Assim que a porta se fechou, Victor se virou para Sofia, o queixo caído. Eu não sei o que dizer. Você foi brilhante. Absolutamente brilhante. Me desculpe por ter duvidado de você.
Sofia sentiu um calor se espalhar por seu peito. Era o primeiro reconhecimento genuíno que recebia em anos. Por um instante, ela se permitiu sentir o gosto da vitória, uma sensação que ela pensava ter esquecido para sempre. De volta ao escritório de Ricardo, a atmosfera era de euforia. O contrato estava assinado. Sofia, o que você fez hoje foi extraordinário, disse Ricardo, sentando-se atrás de sua mesa. Obviamente, seu lugar não é mais na equipe de limpeza. A partir de segunda-feira, quero você no Departamento de Relações Internacionais. O salário será compatível com a função, claro. A oferta a pegou de surpresa. Era a chance de ter sua vida de volta. Uma vida normal, com um trabalho digno. Mas a alegria foi imediatamente substituída pelo pânico. Um cargo como aquele exigiria documentos, contrato de trabalho, carteira de identidade, diploma, coisas que ela não tinha mais. Doutor Ricardo, eu agradeço muito, mas não sei se posso aceitar. Ela gaguejou, a cor sumindo de seu rosto. Ricardo franziu a testa, confuso. Por quê? O salário não é bom? Podemos negociar. Ela balançou a cabeça, o desespero crescendo. Não é isso. É que eu não tenho meus documentos. Como assim não tem seus documentos? A confusão de Ricardo se transformou em preocupação. Sofia olhou para o chão, tentando encontrar as palavras certas para uma meia-verdade. Eu fui assaltada há uns 2 anos. Levaram minha bolsa com tudo dentro. A carteira, os documentos, os certificados da faculdade, tudo. E eu não tive como tirar a segunda via ainda. A história era plausível, mas frágil. No Brasil, era quase impossível viver sem documentos por tanto tempo. Ricardo a observava, um brilho de suspeita em seus olhos. Isso é complicado, Sofia, mas não é o fim do mundo. O departamento de RH pode te ajudar a acelerar o processo. Posso pedir ao nosso jurídico para cuidar disso para você. A oferta, embora generosa, era aterrorizante. Se a empresa começasse a investigar seu passado, a procurar por registros de uma Sofia, que oficialmente não existia daquela forma, o castelo de cartas que ela construiu desabaria. Não. Por favor, não precisa, eu mesma vou resolver isso. Só preciso de um pouco de tempo. Ela disse rápido demais. A reação de Sofia acendeu um alarme na mente de Ricardo. A recusa veemente em aceitar ajuda, o pânico em seus olhos. Havia mais naquela história do que um simples assalto. Mais tarde, Victor entrou em sua sala. Ela ainda está estranha com essa história dos documentos, não é? Perguntou o amigo. Ricardo assentiu, olhando para o horizonte de prédios de São Paulo. Muito estranha, Victor. Ela é brilhante, articulada, educada na China, e trabalha como faxineira há 2 anos porque perdeu os documentos. Não faz sentido. Algo está muito errado. Victor, sempre o mais pragmático, cruzou os braços. Eu te avisei que tinha algo esquisito. E se ela for uma espiã corporativa, plantada aqui por um concorrente? Essa habilidade com mandarim pode não ser coincidência. A sugestão, embora parecesse saída de um filme, não era totalmente impossível no mundo competitivo em que viviam. A mulher que salvou a empresa também poderia ser a maior ameaça que já enfrentaram. A dúvida se instalou na mente de Ricardo. Ele não queria acreditar que Sofia pudesse ser uma ameaça, mas a responsabilidade com sua empresa falava mais alto. Ele pegou o telefone interno e ligou para a sala da segurança no subsolo. Pedro, pode subir ao meu escritório, por favor? Assunto confidencial. Minutos depois, um homem alto e de ombros largos entrou na sala. Pedro era o chefe de segurança da Mendes Construtora, um ex-policial conhecido por sua eficiência e discrição. Ele era um homem de poucas palavras e olhar atento. Doutor Ricardo, ele cumprimentou com um aceno de cabeça. Ricardo foi direto. Pedro, temos uma nova funcionária, Sofia, a que atuou como tradutora hoje. Quero que você descubra tudo sobre ela. Discretamente, de onde ela veio,
quem ela é, por que ela não tem documentos. Não quero deixar nenhuma ponta solta. Use os recursos que precisar. Pedro ouviu, impassível. Pode deixar, doutor. Me dê 2 dias. Respondeu ele, antes de se virar e sair tão silenciosamente quanto entrou. Nos 2 dias seguintes, Sofia viveu sob uma nuvem de ansiedade. Ela continuou com seu trabalho na limpeza, recusando-se a assumir a nova posição até que seus documentos estivessem em ordem. Mas ela sentia olhares sobre si, uma sensação de estar sendo observada que não a abandonava, nem mesmo quando estava em seu pequeno apartamento na Lapa. Era a paranoia voltando, o medo constante que a acompanhava desde que fugira. Cada carro que passava mais devagar na sua rua, cada pessoa que a olhava por um segundo a mais no ônibus, era uma ameaça em potencial. Ela mal dormia, assombrada por pesadelos com o rosto de Helena e as mãos de um estranho em sua garganta. A esperança que sentira após o sucesso da reunião estava sendo consumida pelo terror de ser descoberta. Talvez ela devesse simplesmente desaparecer de novo, antes que fosse tarde demais. A ideia era tentadora, mas algo a fazia ficar. Uma parte dela queria parar de fugir. No final do segundo dia, Pedro bateu na porta do escritório de Ricardo. Ele carregava uma pasta parda. Sua expressão, normalmente neutra, tinha um toque de assombro. Doutor Ricardo, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa. A história da nossa faxineira não é o que esperávamos. Na verdade, parece um roteiro de novela. Ricardo abriu a pasta. A primeira página era uma foto. Uma foto de Sofia, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem poderoso e conhecido no mundo dos negócios, Flávio Menezes. O título do documento abaixo da foto dizia: Sofia Menezes, única herdeira das empresas Menezes. Ricardo sentiu um choque percorrer seu corpo. Ele conhecia Flávio de nome, um concorrente formidável que havia falecido há 2 anos. Ele continuou lendo, cada página revelando um pedaço de uma trama inacreditável. A madrasta, Helena, as cirurgias plásticas para se parecer com a primeira esposa, o envenenamento lento, a mudança de testamento de última hora, o atentado contra Sofia. Ricardo leu o relatório de Pedro 3 vezes, incapaz de acreditar. A história era tão fantástica que seria cômica, se não fosse trágica. A mulher que ele encontrou limpando o chão de sua empresa era, na verdade, a herdeira de um império, escondendo-se para salvar a própria vida. A complexidade de seu disfarce, a coragem necessária para sobreviver na invisibilidade, tudo fazia sentido agora. A fluência em mandarim, a educação, a elegância nata que o terno de grife apenas revelou. Não era uma espiã. Era uma princesa exilada em seu próprio reino. Sentiu uma onda de admiração por ela, misturada com uma raiva profunda pela injustiça que ela sofrera. Ele fechou a pasta, a decisão tomada. Ele não iria apenas protegê-la. Ele iria ajudá-la a reconquistar o que era seu por direito. Pegou o interfone e pediu à sua secretária: Lúcia, por favor, chame a Sofia ao meu escritório, imediatamente. Quando Sofia entrou na sala, o medo estampado em seu rosto, Ricardo a convidou a se sentar. Ele não fez rodeios. Colocou a pasta sobre a mesa, entre eles. Sofia, ou devo dizer, Sofia Menezes, eu sei de tudo. Os olhos dela se arregalaram em puro terror. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo, finalmente vieram, silenciosas e pesadas. Ela começou a tremer, pronta para fugir. Por favor, não tenha medo. A voz de Ricardo era suave. Você não está mais sozinha. Nós vamos te ajudar. O que aquela mulher fez com você não vai ficar impune. Ele explicou como descobriu a verdade e lhe apresentou seu plano. Pedro, o chefe de segurança, iria acompanhá-la pessoalmente para retomar sua casa. O departamento jurídico da empresa entraria com todas as ações necessárias para garantir sua posse e investigar as atividades de Helena.
Pela primeira vez em 2 anos, Sofia sentiu uma fagulha de esperança real. A ajuda não vinha de um lugar de pena, mas de força. Ela não era mais uma vítima, era hora de lutar. A viagem até o Morumbi, bairro nobre onde ficava a mansão de seu pai, foi a mais longa de sua vida. Sentada no banco de trás ao lado de Pedro, cuja presença sólida era um conforto silencioso, Sofia via os bairros ricos de São Paulo passarem como um filme de sua vida anterior. Cada esquina trazia uma lembrança. O medo era uma presença física, um nó em seu estômago. E se Helena tentasse algo? E se ela não conseguisse? Pedro pareceu sentir sua angústia. Não se preocupe, senhora. Eu estarei ao seu lado. Ninguém vai tocar em você. Ele disse, a voz grave e calma. Quando o carro parou em frente aos portões imponentes da casa onde cresceu, Sofia quase perdeu a coragem. Mas então, ela se lembrou do rosto de seu pai, e a determinação endureceu sua espinha. Ela saiu do carro, ergueu a cabeça e caminhou em direção à porta da frente. Era hora de voltar para casa. Helena atendeu a porta, vestindo um robe de seda caro, a surpresa e o desprezo se misturando em seu rosto perfeitamente maquiado. Você? O que está fazendo aqui? Como ousa aparecer na minha casa? Ela sibilou. Antes que Sofia pudesse responder, Pedro se adiantou, sua altura e porte físico preenchendo o batente da porta. Esta não é sua casa. A senhora Sofia Menezes, a verdadeira proprietária, veio tomar posse do que é dela. Ele anunciou, a voz ressoando com autoridade. Helena riu, um som estridente e feio. Que piada! Essa aí não tem nada. O pai a deserdou antes de morrer. Agora saiam, ou eu chamo a polícia. Do andar de cima, um homem desconhecido, o amante de Helena, apareceu, perguntando o que estava acontecendo. Pedro o ignorou e fixou o olhar em Helena. Aconselho a senhora a não fazer isso. Nós temos uma cópia do testamento final de Flávio Menezes e uma ordem judicial preliminar. Vocês têm 24 horas para desocupar o imóvel. Pacificamente. A menção ao testamento e à ordem judicial fez o sorriso de Helena desaparecer. O pânico começou a surgir em seus olhos. Ela sabia que tinha perdido. A arrogância deu lugar a um desespero venenoso. Você vai se arrepender disso, sua pirralha, ela gritou para Sofia. Mas a ameaça soou vazia. Sofia, com Pedro ao seu lado, sentiu uma força que não sabia possuir. Ela passou por Helena sem dizer uma palavra e entrou na casa. O cheiro, os móveis, tudo era familiar, mas ao mesmo tempo contaminado pela presença daquela mulher. Pedro a seguiu, enquanto Helena e seu amante os observavam do topo da escada, derrotados. Pedro, por favor, verifique se eles não levam nada que não lhes pertença, disse Sofia, a voz firme. Ela subiu as escadas, passou pelo casal como se eles não existissem e foi direto para seu antigo quarto. A porta estava trancada. Ela a abriu e encontrou o cômodo exatamente como havia deixado. Helena não tinha ousado apagar aquele último vestígio da verdadeira família Menezes. Naquela noite, Sofia dormiu em sua própria cama pela primeira vez em 2 anos. Pedro ficou de guarda no andar de baixo, insistindo em garantir sua segurança. No meio da madrugada, um barulho vindo da garagem a despertou. Era um som de metal arrastando, seguido de vozes sussurradas. O medo voltou, mas foi rapidamente substituído pela certeza de que Pedro estava ali. Pouco depois, ela ouviu passos subindo a escada. Era Pedro. Está tudo bem, senhora. Apenas nossos convidados, tentando levar algumas lembrancinhas antes da partida. Ele disse calmamente. Ele a levou até a janela do corredor, que dava vista para a garagem. Helena e seu amante estavam freneticamente colocando obras de arte, pratarias e joias no porta-malas de um carro. Pedro tinha as luzes da garagem acesas e estava parado na saída, bloqueando a passagem com seu próprio corpo, o celular na mão,
como se estivesse filmando tudo. Eu não aconselharia vocês a continuarem. A voz de Pedro ecoou na garagem silenciosa, calma, mas carregada de ameaça. Isso se qualifica como furto em grande escala. Some isso à tentativa de homicídio que a senhora cometeu no hotel há 2 anos, e teremos uma longa, longa pena de prisão para vocês dois. O homem empalideceu e largou uma estatueta de prata que segurava. Eu não tentei matar ninguém, foi só para assustar. Ele gaguejou, aterrorizado. Helena fuzilou o amante com o olhar por sua confissão estúpida. Pedro sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Um juiz vai adorar ouvir essa sua versão. Agora coloquem tudo de volta, exatamente onde encontraram. E pela manhã, quero vocês fora daqui apenas com suas roupas do corpo. Derrotados e humilhados, eles começaram a descarregar o carro sob o olhar vigilante de Pedro. A justiça, Sofia percebeu, podia não ser imediata, mas quando chegava, era implacável. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Helena e seu amante haviam partido antes do amanhecer. O ar parecia mais leve, mais limpo. Sofia desceu para a cozinha, onde o cheiro de café fresco a aguardava. Pedro estava sentado à mesa, parecendo cansado, mas alerta. Antes que ela pudesse agradecer, a campainha tocou. Seu coração deu um salto. Pedro se levantou, mas Sofia o deteve. Eu sei quem é. Ela disse com um sorriso. Ela abriu a porta, e lá estava Dona Val, sua antiga babá, a mulher que fora uma mãe para ela. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Minha menina, eu sabia que você voltaria. Elas se abraçaram, um abraço que curou anos de dor e solidão. Dona Val entrou, trazendo consigo uma cesta. Eu trouxe pão de queijo quentinho. Achei que você ia gostar. O cheiro delicioso de queijo e café encheu a casa, o verdadeiro cheiro de lar. Olhando para Dona Val na cozinha e para Pedro, seu anjo da guarda, Sofia soube que a fuga havia terminado. Uma nova vida estava apenas começando. E assim, das cinzas de um passado doloroso, Sofia Menezes ressurgiu. Com a ajuda de pessoas leais, ela não apenas recuperou sua casa e sua herança, mas também encontrou a força para reconstruir sua vida. Helena e seu cúmplice enfrentaram a justiça, pagando por seus crimes. A Mendes Construtora ganhou não apenas uma diretora brilhante, mas uma parceira valiosa. E Sofia, que um dia se escondeu do mundo, aprendeu que sua maior força não estava em sua fortuna, mas na coragem de ser ela mesma, cercada por aqueles que a amavam de verdade. A jornada foi longa e assustadora, mas o futuro, pela primeira vez, parecia brilhante. Obrigado por assistir a esta história incrível. Se você se emocionou com a jornada de Sofia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua história favorita também pode virar um vídeo. E agora, eu te pergunto, se você tivesse a chance de recuperar algo que perdeu, pelo que você lutaria com todas as suas forças?